Acredite num futuro melhor. Confie em Deus, faça a sua parte. Comece a agir, organize-se, realize seus sonhos e viva plenamente. Tenha uma vida interessante. Você nasceu para ser feliz. Pode, você merece, faça isso agora. Como é que eu melhoro na minha vida profissional? Aí o velho vai contar toda uma história e vai dizer: como é que você pode ser mais útil? A pergunta é: como eu posso ser mais útil profissionalmente? Como eu posso ser mais útil naquilo que eu faço? Quanto mais útil eu for profissionalmente, quanto mais útil eu for no meu trabalho, melhor serei. O velho também vai contar uma história da vida pessoal. Ele vai dar o exemplo de quando a esposa dele adoeceu. E aí ele diz: como eu posso ser mais amoroso? O que eu posso fazer para ser mais amoroso? Porque não é o que eu sinto, é o que a pessoa sente, é como a pessoa se sente melhor. E aí ele conta toda uma história para dizer isso, que quando eu estou preocupado com o outro, o relacionamento melhora. É o relacionamento conjugal e os relacionamentos de uma forma geral. Então eu preciso ter um olhar no outro. O jovem havia desejado ir para o pico. Ele foi para o pico, aí ele precisou descer. Aí quando ele desceu, as coisas começaram a dar errado. Ele foi para o platô. No platô também ele viu que não era aquilo. E ele voltou para o pico para reencontrar aquele homem. Gente, ele tinha um desejo muito grande de viver algo diferente. Ele tomou a decisão: eu vou voltar. E ele se dedicou, ele foi. Qual a sua decisão agora? Você está aqui porque você tem um desejo. Qual é o seu desejo? E você tomou a decisão de estar aqui. O que você vai fazer agora? Você vai se dedicar a fazer algo diferente, como aquele jovem fez? O que você vai fazer? Qual é a sua decisão nesse momento? A vida é feita de decisões e nesse momento você já deve tomar uma decisão. Peraí, eu quero mesmo? Quanto eu quero? E aí, tô decidido? Vou fazer? Se a tua resposta é sim, então vamos em frente. Vamos relembrar então o que são os vales, né? Então o livro aqui na página 68 dá alguns exemplos. Períodos de frustração, dor, desilusão, raiva, fracasso. Então aquele momento em que a gente sente que as coisas estão dando erradas, né? E aí o velho traz aqui um ensinamento para ele. Então aqui ele está passando a teoria, vamos dizer assim. Então nessa conversa toda eles assim, olha, a melhor forma, né? Eu acho que a melhor forma de atravessar um vale é criando e seguindo a própria visão sensível. E aí ele explica para o jovem o que é essa visão sensível, né? O jovem pergunta o que é isso. Ele fala, olha, como sensível, eu quero dizer que a visão de um futuro pico sobre o qual você deseja estar faça sentido para você. Algo que seja tão formidável quanto você seja capaz de imaginar, mas que também seja realista e atingível, se você desejar com bastante força. É sensível também significa que será capaz de tornar o que imagina mais real para si, quando aplicar os 5 sentidos numa imagem com detalhes tão verossímeis e específicos que começará a se dar conta de que é possível concretizar. Imagine-se aproveitando esse futuro melhor em detalhes tão específicos que você em breve terá prazer de fazer o que te levará até lá. Bom, aí diz que o jovem dormiu, né? Ele sonhou, dormiu e acordou. Olha só essa relação entre pensar, dormir e acordar. Ele sonhou em conquistar. E o velho disse, olha, você precisa ouvir os seus pensamentos com o seu coração. E aí na página 73, o livro traz o que eu poderia dizer que é a visão ou a filosofia do sorrir sempre. O jovem vai, aqui é o capítulo 6, são as descobertas, tá? Ele vai então para o pico mais alto, só que para chegar no pico mais alto ele passa por um vale. Olha que interessante, ele tá no pico, ele vai para um pico mais alto, mas entre um pico e outro tem um vale. E aí o vento fazia os pingos da chuva machucarem o seu rosto. Ele procurou abrigo e não encontrou. E aí ele sentiu que a travessia estava tão forte, tão mais difícil do que ele imaginava, que ele se sentiu no pico mais profundo, no vale mais profundo da sua vida. E aí ele pensou assim, não deveríamos ser felizes porque temos que passar por vales? Pensou,
Um dia ainda vou rir de tudo isso. E aí ele se deu conta do que ele tinha falado, mas por que eu tenho que esperar? Vou rir agora. E ele riu, ele deu uma grande gargalhada. E nesse momento ele se sentiu um pouco melhor. E é isso que eu digo com sorrir sempre. Não é para sorrir porque tá tudo bem. É que o sorriso, como diz a canção, tô rindo à toa porque um sorriso ajuda a melhorar. Quantas vezes você fez isso? Diante de uma situação problemática, você riu, você deu aquela relaxada e você sentiu melhor. Essa sensação. E ele percebe que ele atingiu o ponto mais profundo do vale. E aí, diante daquele... Tinha um rio assim, sabe? Um rio muito forte. Ele olhou para o rio e pensou. Pensou não, ele falou em voz alta. Não consigo. A correnteza é forte demais, eu nunca vou conseguir. E ele se sentiu derrotado. Quando ele se sente mal, né, diante do rio e ele já se sente derrotado, ele viu que não ia ter condição de passar, que aquele sonho dele já era. E ele vai retornar. Só que ele pensa, como é que eu vou encarar o velho? Como é que eu vou encarar a mim mesmo? Você não precisa ser forte o tempo inteiro. Mas quantas vezes você já foi forte por conta de outra pessoa? Isso acontece muito com pai, com mãe, né? E com outras pessoas. Às vezes você é forte por conta de outra pessoa. Quantas vezes você já fez isso? Às vezes isso é bom, né? Você não precisa ser forte o tempo inteiro, mas isso às vezes é bom porque te dá força. Foi o que ele fez. E aí, voltando aqui, ele continuou, né, se perguntando, peraí, o que eu estou ignorando nessa situação? Bom, por um momento ele pensou assim, eu só queria estar no pico. E aí ele imaginou como seria lá, se lá ia ter um lago tão bonito quanto aquele que tinha perto lá do velho, seria ainda melhor. Ele se imaginou lá como seria bonito e ele foi sentindo a sensação de estar no pico. Aí ele pensou, né? Bom, o velho disse que chegar no próximo pico, a melhor forma é criando uma visão sensível, imaginando um futuro melhor, coerente e recorrer aos 5 sentidos. E aí ele se deu conta que o velho nunca tinha falado numa visão temerosa, numa visão negativa. E aqui, minha gente, eu já conhecia a visão positiva de futuro por conta de Viktor Frankl, por conta de todos os treinamentos. Viktor Frankl, um psiquiatra que viveu no campo de Auschwitz, um campo de concentração lá de Hitler, né? Todo aquele horror da guerra. E ele chega a uma conclusão, né? Muitas pessoas que não eram levadas à morte morriam, botavam a mão lá na cerca elétrica e aí punham fim à própria vida. Outras paravam de comer. Ele entende, e ele, claro, é uma das pessoas que sobrevive ao campo de concentração, que só sobreviveu, ou seja, que não pôs fim à própria vida, que não desistiu da própria vida, quem tinha o que ele chama de visão positiva de futuro. E aqui vem um ponto interessante, que quando eu li isso aqui no livro, eu me surpreendi. Eu já conhecia, né? Já trabalhava em visão positiva de futuro, mas eu não tinha me dado conta dessa realidade. E olha, para mim, isso aqui, estamos aqui no meio do treinamento, é a parte mais importante, quando ele diz assim, ó, página 76. Quando ele se deu conta, então, disso, ele pensa assim, uau, talvez estejamos sempre criando uma visão do nosso futuro e estejamos cientes disso ou não. Seja uma visão temerosa ou uma visão sensível, a questão é qual visão vamos seguir. Que a dificuldade tá conduzindo ele para uma visão negativa. E assim, se as coisas estão difíceis, o que a gente começa a associar muita coisa ruim? Ih, tô vendo que não vai dar certo. Imagina no campo de Auschwitz, para Viktor Frankl e tantos que estavam lá. Imagina dentro do campo de concentração, naquele horror de desnutrição, falta de comida, falta de condição, era uma vida subhumana. Como é que alguém podia imaginar, alimentar uma visão de que as coisas iriam melhorar, que aquilo ia passar? Parece Alice no País das Maravilhas, né? Mas foi isso que fez com que eles sobrevivessem. Então, a dificuldade leva a uma visão negativa, que foi o que ele fez olhando para o rio. Só que a inteligência emocional nos faz criar uma visão positiva e a visão positiva gera a nossa ação. Como ele diz, nós sempre estamos criando uma visão, seja ela positiva ou negativa. O fato é, qual visão você está alimentando? Porque criar a gente cria, quando a gente vê, já pensou, já criou, mas peraí,
Qual visão você está alimentando? Qual visão você está dando cor, forma, cheiro? Qual visão você está alimentando? Porque é a visão que a gente segue, a visão que nos move. Página 78. Ele achou que havia alguns tipos de vales, como doenças, perda de um ente querido, crise financeira, outras coisas que podiam estar além do seu controle e que não eram causadas pelo medo. Porém, para ele, o mais importante era que agora ele percebia que ele havia criado muitos de seus vales devido ao medo que sentia, estivesse consciente disso ou não. E ele pensou, já que os vales eram momentos em que eu sentia falta do que não tinha, será que tinha medo de nunca conseguir ou nunca reaver a coisa faltante? Mas e aí, será que com essa visão que ele criou, ele conseguiu ir pro pico? Porque então ele tá ali, quando ele se deu conta que ele sempre está criando, nós, né, estamos sempre criando uma visão, que ele estava criando uma visão ruim, ele começou a imaginar o pico, lembra? Conforme ele imaginou, ele não sentiu mais medo, ele sentiu paz. E aí ele abriu os olhos e olhou para o pico, ainda imaginando como seria estar lá. E foi alimentando essa visão sensível. De repente, olhando para o pico, ele passando os olhos, ele viu uma árvore. Olha só o que diz aqui. Um plano se delineou na sua mente. Gente, a árvore sempre esteve ali. Naquele momento que ele fechou os olhos e imaginou, a hora que ele abre, ele vê a árvore. Na hora surge um plano na sua mente. Lembra do começo das estrelas, onde ele diz, as estrelas sempre estiveram aí, né? O velho, sim. Você que não estava com foco em olhar para ela, você estava com foco, perdi o pôr do sol. Precisa mudar o foco, foco, movimento, foco, movimento. Aí ele olhou para a árvore e teve um plano. Bom, resumindo, ele pegou uma corda que estava na sua mochila, fez um laço, jogou na árvore, tentou várias vezes, aí ele jogou esse laço na árvore, o que ele fez? Nessa corda ele passou no rio. E aí ele conseguiu atravessar para chegar no pico. Por que ele não pensou nisso antes? Porque ele estava olhando para o rio, imaginando aquilo tudo de ruim. Quando ele imagina, ele alimenta uma visão positiva, ele enxerga a árvore. Gente, a árvore não nasceu ali na hora, a árvore estava ali. Então, a nossa visão, aquilo que a gente alimenta, que alimenta os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, determinam até o nosso foco. E a gente encontra a solução. Sabe, a gente diz até essa sabedoria popular, esfria a cabeça, calma, que você vai encontrar uma solução. É assim mesmo que acontece. E nesse esfria a cabeça inclui alimente, crie uma visão positiva. Quando ele então consegue passar depois disso tudo, imagina a sensação que ele sentiu. Você deve estar sentindo algo parecido aí agora, né? O que ele diz quando ele chega do outro lado do rio? Consegui! Aquilo que ele não tinha dito da primeira vez, né? Que vai ele falar, se você tivesse, quando tivesse chegado no pico, tivesse dito consegui. Agora, olha como ele aprendeu, ele experimentou, ele disse consegui. E ele riu. Mesmo ainda estando no vale, ele se sentia como se já estivesse no pico. É assim que nós transformamos um vale num pico. Imaginando, sentindo. Então, estando no vale, ele já teve a sensação do pico. Porque não é assim, né? A gente cria uma visão e eu só vou ser feliz quando eu tiver isso. Eu só vou ser feliz quando eu fizer isso. Eu só vou ser feliz quando eu for assim. Não, eu preciso ser feliz agora. Como é que eu sou feliz agora? Já celebrando, a gente já vai experimentando a sensação. É o trajeto, não é só a chegada. E aí ele diz, o pico pessoal, ele diz lá atrás, né? O meu vale é o meu medo. E aqui ele diz, o pico pessoal é uma vitória sobre o medo. A sensação que você sente tem que ser maior que o acontecimento. Lembra? Não é sobre o que acontece, é sobre como eu sinto. E veja então que não é só o desejo. Eu sempre digo que o desejo é o primeiro passo, mas o desejo sozinho não faz nada, tá? O desejo é o parado. Aí aquilo que você faz é o que dá movimento, tá bom? Então, por isso que ele fala sobre seguir a visão. O desejo é bom e é necessário, mas você tem que dar passos. É o que eu chamo de DDD, né? Sempre falo no DDD.
tem para fazer alguma coisa diferente, para ter uma conquista, uma vitória, você precisa ter um desejo forte. Você precisa tomar uma decisão e você precisa se dedicar. É o DDD. Então vamos lá. Quando você segue a visão positiva de futuro, surgem novas formas, surgem solução. É o primeiro passo. A visão, ele vai dizer, essa visão é como se fosse um mapa e é algo prático. Aliás, eu adoro prática, né? Inteligência emocional na prática. A gente tem que ser prático. Você pode experimentar isso hoje mesmo, criando uma visão positiva. Mesmo se tiver tudo o contrário, mesmo se tiver um rio avassalador na sua frente, crie uma visão de como é ou como seria se você passasse por esse rio, que você vai enxergar, vai aparecer uma solução, eu te garanto. O caderno que está aqui do lado da visão é o caderno das conquistas. É a minha visão que vai determinar as minhas conquistas. A visão, ela dissolve o medo, ela te dá força, ela te faz criar o pico. Não sei se vai ter pico, mas você cria com a tua visão. E quando você cria e você segue, você está muito mais perto de alcançar o pico. Se não desistir, né? Nós encontramos pedras no meio do caminho. Quantas pedras ele encontrou, né? Quantos obstáculos, quanta vontade de desistir. E aí, qual é a tua decisão? Prosseguir ou desistir? O medo, quando eu olho para trás, me desanimo. É diferente do sucesso. Quando eu olho para frente, encontro força, energia, alegria para continuar. E aí diz aqui que ele se sentiu realizado, né? Quando ele foi então até o pico, sentiu a brisa fresca. E ele percebeu, página 85, que picos e vales é uma forma de viver, é uma forma de ver as coisas, é uma forma de fazer as coisas. Para mim também. Picos e vales é uma forma de ver a vida, de experimentar a vida. E a experiência é que transforma. Se você não colocar essas coisas do treinamento aqui em prática, você vai falar, daqui um mês você não vai nem lembrar que você fez esse treinamento. Agora, se você colocar as coisas em prática, uau! A experiência transforma. Lembra? Ele conversou com o velho, aí ele voltou para o vale, aí ele conversou com o velho de novo, aí foi experimentar um novo pico. É na experiência que você vai aprender, ok? É assim que acontece. Acho que o segredo é quando estamos num vale, imaginar o que veríamos se estivesse num pico. E é verdade, não é preciso ser velho para aprender. E quando a gente realmente experimenta, a gente quer compartilhar. Compartilha esse vídeo, fala, olha, veja esse vídeo, veja se faz sentido para você, compartilha, porque, gente, às vezes nós passamos por um problema e nós nos escondemos. Muitas vezes nos escondemos de nós mesmos, né? Porque, nossa, admitir que eu tô passando por um problema, como é difícil, né? E às vezes nós nos escondemos das outras pessoas porque nós queremos ser fortes. Nós nos escondemos porque achamos que nem tem solução. E a gente não quer mostrar a nossa fraqueza. Isso é comum também do ser humano. Então, às vezes tem alguém perto de você precisando dessa filosofia, como ele diz, de picos e vales, essa forma de ver a vida, de altos e baixos e de como enfrentar esses momentos que talvez você nem tenha percebido. Manda aí para umas 5 pessoas, talvez uma delas esteja precisando e você vai fazer um bem enorme. Compartilhe. E aí ele volta, se reencontra com o velho e aí num bate-papo o velho diz, a vida é uma bela jornada. E quando acabou a história, havia parado a chuva lá no café que estava Michael com Anne. Então eles conversam, Michael agradece, Anne entrega um pequeno papel para o Michael. E ele olhou e falou, nossa, é o resumo de picos e vales. Ela falou, sim. Aí ele falou, quando você ouviu essa história, você prometeu que queria compartilhar. Ela falou, como você sabe. Bom, e aí ela deu esse rascunho para o Michael e ele foi. Então retornou para sua casa. Ele estava com um problema na empresa, ele trabalhava com informática e a empresa estava perdendo o mercado. E ele estava muito preocupado, já pensando que ia perder o emprego. Ele começou a se questionar o que ele poderia fazer de melhor. Ele e uns amigos criaram um grupo e foram discutindo a questão e foram percebendo o que eles deveriam fazer. Em casa também, com a sua esposa, as coisas não estavam bem. E aí ele começou a se perguntar, né, por que ele se casou? O que levou eles ao casamento, como era no começo. Ele começou a lembrar as coisas que ele fazia, que ele reparava na esposa dele,
E ele começou a resgatar isso então. E logo ela percebeu que ele estava diferente. Aí ele acaba contando para ela a história de picos e vales, toda essa perspectiva. E ela falou: poxa, Michael, realmente você está mudado, mas você ainda tem um vale com seu filho. Ele falou: é verdade. Os dois quase não se falavam mais. O filho dele tocava e ele não gostava das músicas do filho. Então eles estavam assim, esse filho adolescente, eles estavam estremecidos. E aí ele começa a imaginar o pai que ele gostaria de ser, o relacionamento que ele gostaria de ter com o filho. E ele vai imaginando, imaginando. Ele começa a se imaginar indo num show, vendo o filho tocar. E aí aos poucos, bem aos poucos, mas ele tem força para começar a descer no porão e ver o ensaio do filho. Ele não falava nada, ele ia, assistia, dava tchau quando acabava. Bom, passou um tempo, ele estava muito bem com esse filho. E a esposa acabou também no seu trabalho, ela era professora e teve um corte lá violento e ela falou: nossa, eu vou perder o emprego agora, o que que eu faço? Aí ela contou a história de picos e vales para uma outra professora e elas tiveram uma ideia: vamos ensinar os alunos? E começaram a fazer grupos com os alunos, ensinar para eles as perspectivas de picos e vales, ensinar para os alunos como viver os momentos bons e ruins. Isso foi crescendo, foi expandindo para outras escolas e ela foi convidada a estar à frente desse projeto. E você? Vai aplicar os princípios de picos e vales na sua vida? Fez algum sentido para você? Me conta, eu quero saber. Eu tenho um treinamento que é gravado, por exemplo, também pode te ajudar, onde você vai ouvir por 31 dias, são os dias do mês, né? Você tem um vídeo, né, ou um áudio, como você preferir, de 5 a 10 minutos para você ouvir um por dia. Então você acorda, a ideia é que você acorde e já escute, e esse áudio vai te dar uma força diferente para o seu dia. É um treinamento onde eu te ajudo a criar uma visão positiva do seu dia, uma visão positiva da sua vida. Então tem exercício de gratidão, tem visão, tem celebração, tem várias coisas para você acordar bem. Porque como a gente acorda, as primeiras coisas que a gente faz no nosso dia vai determinar todo o nosso dia. Então, para que você tenha essa força, para você começar melhor o seu dia, tem esse treinamento que é a trilha de realizações, que eu vou deixar o link aqui embaixo também, você pode conhecer. E se você achar interessante para você, experimentar esse treinamento, tá bom? São 31 dias para você já começar diferente, criando essa visão. Meu nome é Cris Silveira, grande abraço e sorria, mesmo diante dos desafios da vida.